Oi pessoal, trazendo aqui mais um vídeo para vocês sobre a nossa história, né? A história do mundo. Hoje eu quero falar sobre a Guerra do Vietnã. Para você entender o contexto da Guerra do Vietnã, eu preciso te explicar que o período ali daquela guerra foi o contexto da Guerra Fria, né? Após a Segunda Guerra Mundial ter terminado, surgiu ali dois lados vencedores, né? Que seria os americanos capitalistas, juntamente com aquele bloco ali da Inglaterra, França e outros países. E o lado socialista ali da União Soviética, né? Então o mundo ele ficou bipolarizado após a Segunda Guerra Mundial ter terminado. E eles influenciaram o mundo todo, né? Tipo, alguns países sofriam influência do capitalismo e outros países do socialismo. Dessa forma o mundo todo estava bipolarizado, né? Algumas potências influenciavam os países ali que antes eram colônias, né? E nesse contexto, vários países da Ásia, eles eram colônia de países europeus. E aquela região ali do Vietnã era chamada região da Indochina. E já tinha acontecido uma guerra anterior para a independência, né? Eles tinham sido invadidos pelos japoneses anteriormente. Aí com a derrota do Japão, a França, que era a colônia anterior japonesa, retornou. Só que o país já estava com aquele contexto de independência e acabou que eles ficaram independentes. Só que a parte do norte do Vietnã ficou mais voltada para o socialismo e a parte do sul com relações ali com o capitalismo, com os Estados Unidos e França e outros países ali do bloco capitalista. Dessa forma o país ele ficou independente, só que ficou bipolarizado. E o Vietnã do Norte ele tinha a intenção de anexar todo o país, né, de unificar o país. E diante disso surgiu um conflito ali interno, né, do sul contra o norte. Nisso os Estados Unidos começou a ajudar o sul e a China e a Rússia começou a ajudar ali a parte norte. Característico da Guerra Fria, né, as potências nunca declaravam guerra uma contra as outras, porém ficavam ali trabalhando nos bastidores. E os Estados Unidos ele começou fazendo isso, né, ajudando ali na logística dos confrontos, né, apoiando, treinando, levando munições, armas, até que num certo período da guerra ali, uma embarcação americana sofreu um ataque, né? Até questiona-se a origem desse ataque não foi um próprio esquema ali dos norte-americanos para entrar nesse conflito, né? Uma desculpa, precisava de uma desculpa, né? E eles entraram a partir daí de vez no confronto, né? Não só com apoio logístico, mas de fato eles desembarcaram várias tropas ali. Estima-se que quase 1 milhão de homens, ali, em torno de 500 mil ou mais, passaram ali a ocupar o Vietnã, né? Então, pessoal, a partir daí, o Vietnã ele tinha a parte do sul, e dentro da região do sul do Vietnã, tinha um grupo nacionalista que queria a independência também. Isso era chamado de Vietcongs. Esses Vietcongs eles eram guerreiros, né, que era muito difícil identificar eles. Eles tinham uma vida dupla ali de agricultores, camponeses, eram as pessoas que se dissimulavam muito bem na sociedade, né? E eles lutavam pela independência, tanto dos Estados Unidos como de qualquer outra influência estrangeira no país deles, né? E o Vietnã do Norte, que era junto com esses Vietcongs, lutavam ali para expulsar os americanos do solo vietnamita, né? Os Vietcong eles utilizavam uma técnica de guerra que foi muito eficiente no final das contas, né? Que era uma tática de guerrilha. Como eles não tinham uma arma pesada, armamento bélico, uma artilharia pesada, como os americanos tinham, né? Eles não batiam de frente com as grandes formações de batalha dos americanos. Eles utilizavam uma técnica de emboscada com grupos pequenos, né? Que era fácil se esconder na mata, e atacar e fugir, e isso ia minando ali a confiança dos militares norte-americanos, né? E causando ali bastante pânico, e eles faziam armadilhas, aqueles estoques, né? Faziam as armadilhas no meio do mato, eles eram especialistas em armadilhas, eles faziam bombas, armadilhas com granada, né? Explodia ali, isso causa um medo, né? Um pânico na tropa adversária, né? Então eles tinham também um sistema de túneis que interligava ali vários pontos de fugas, né, que ele tinha no meio da mata, e isso aí ajudava na questão de bombardeio aéreo, né, que eles se escondiam no subsolo ali e não eram atingidos. Então esses militares do Vietnã, eles
Eles eram bastante inteligentes nessa parte aí da estratégia e, claro, sem a ajuda da China e da União Soviética, na época, eles talvez não teriam conseguido ali ter durado bastante tempo nesse confronto, né? Sem a ajuda das forças socialistas aí, dos comunistas, né? Então, o comunista ajudava de um lado, os americanos do outro. De forma que os Estados Unidos já tinha gastado ali bastante dinheiro, bastante recurso, doado muito dinheiro mesmo em material bélico, né? E essa guerra ela teve algo muito interessante, que foi a imprensa, né? A imprensa estava lá presente, né? Inclusive aquela foto que a gente vê das crianças correndo de um vilarejo incendiado, porque tinha um repórter lá, tinha televisão, estava filmando, né, e transmitindo. Então a repercussão dessa guerra para os Estados Unidos foi muito negativa, né? Por que a gente está nessa guerra? Essa guerra não é nossa, né? Então o ideal deles era muito fraco se comparado com o viés dos vietnamitas que estavam lutando na sua própria terra para defender a sua própria terra, né? Então os americanos estavam lutando ali, entre aspas, para combater o comunismo, né? A expansão do comunismo naquele país. Então o pessoal dos Estados Unidos, o pessoal aqui da América, né? Eles não entendiam essa guerra, achavam que não valeria a pena. Por que nossos filhos estão morrendo numa guerra que não é nossa? Então acabou que o Congresso Nacional, as personalidades da época, inclusive o Mohamed Ali, né, foi bastante importante nesse ideal aí de anti-guerra, né, de não ir para a guerra. E acabou que os presidentes norte-americanos eles foram sendo convencidos e sendo quase que obrigados a ir se retirando do Vietnã. E em 1975 já foi a retirada total das tropas norte-americanas e o Vietnã do Norte acabou invadindo o Vietnã do Sul e tomou ali Saigon, né, que era a capital na época, e impôs ali o socialismo. Acabou que impôs o socialismo e o Vietnã foi unificado, né? Após ali vários confrontos, muita morte, teve muitas pessoas que foram mortas aí nessas guerras, né? Vale lembrar que o Vietnã do Norte era uma ditadura e o Vietnã do Sul também era uma ditadura. Então esses países aí que estavam divididos, né? Eles impuseram muita opressão ali àquela população, né? Então foi algo muito triste, muito devastador e uma guerra que não teve vitoriosos, né? E só teve perdedores, né? Porque todo mundo saiu perdendo. Inclusive a forma que os Estados Unidos largou os sul-vietnamitas lá foi bem parecido com a forma que o Afeganistão ficou quando as tropas americanas se retiraram, né? Que o Talibãs ali invadiu ali a capital do Afeganistão. A gente tem algumas fotos até na internet que é bem parecido lá em Saigon, dos helicópteros saindo e os norte-vietnamitas invadindo ali a capital e todo mundo ali fugindo do país, né, com medo da opressão ali do outro lado, né? Porque eles eram muito cruéis com as vítimas, com os derrotados, né? Com os prisioneiros. Tinha muita tortura, né? Muitas coisas ruins, né? Então eu espero que tenha ficado claro aí para vocês, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje aí sobre a guerra do Vietnã, né? Claro que essa guerra ela tem um contexto muito amplo, a gente faz um vídeo muito curto só para resumir, né? É apenas um resumo e algo muito irrisório comparado com todo o contexto que foi aquele conflito. Espero que tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, eu peço aí seu like, que você se inscreva no canal. Valeu, obrigado, um abraço.